Olá, eu sou o professor Anderson e este vídeo é da disciplina Microbiologia Ambiental e nós vamos falar de ecologia microbiana, ecossistemas microbianos. Bom, os micro-organismos eles não vivem isolados na natureza, eles interagem com outros organismos e também, claro, com o meio ambiente, formando, comunidades e associações entre esses organismos. Há diversos tipos de relações, como entre organismos, que é assunto que vocês já viram em ecologia. Então, há relações de simbiose, mutualismo, comensalismo, competição, parasitismo, entre outras. E isso ocorre nos mais diversos ambientes na natureza. Então, neste exemplo, a gente tem uma representação, das comunidades microbianas, e as comunidades microbianas elas consistem em populações de células de várias espécies. Nesse exemplo específico aqui, a gente tem um exemplo de um ambiente lacustre de água doce. Então, existem várias comunidades, por exemplo, na zona fótica, que é, nesse exemplo aqui, é região onde a gente tem luz, os micro-organismos realizam fotossíntese. Aqui representa aqueles organismos, na comunidade 2, zona óxica, que é a zona onde há presença de oxigênio. Então, há organismos que realizam a respiração aeróbia para obtenção de energia. E aqui, na região sedimentar, que seria a região do fundo do lago, a gente tem vários micro-organismos que habitam essa região. Por exemplo, organismos que vivem em associação. Por exemplo, os organismos metanogênicos, aqueles que produzem metano, ou acetogênicos, que produzem acetato a partir do CO2. Nós temos, por exemplo, bactérias redutoras de sulfato, ou também bactérias redutoras de enxofre, ou bactérias desnitrificantes, ou bactérias redutoras de ferro, ou bactérias fermentativas, observando sempre que esse é um ambiente com ausência de oxigênio, ou concentrações baixíssimas de oxigênio, onde os micro-organismos eles utilizam outros aceptores de elétrons, por exemplo, aqui o sulfato. Nós vamos falar disso em outros pontos mais para frente na disciplina, mas, por exemplo, bactérias redutoras de sulfato, redutoras de enxofre, são aceptores nitratos, são aceptores de elétrons no processo respiratório em condições da ausência de oxigênio. No ambiente, quando a gente está falando de micro-organismos, a gente fala também de microambientes. Então, o que é um microambiente? O microambiente é um local, em um nicho, onde os micro-organismos vivem e são ativos. Então, em um microambiente, somente aquelas espécies que são mais bem adaptadas, elas vão se reproduzir de uma forma adequada. Nesses microambientes, existe uma cooperação entre os micro-organismos, e cooperação com vários tipos de inter-relações. A gente pode observar, ela é uma figura representando no solo, uma partícula do solo, de microambientes de oxigênio. Então, observem aqui a distância, a partir do centro da figura, a gente tem uma distância de até 6 milímetros. É uma distância muito pequena, mas nós temos que pensar o seguinte: um micro-organismo ele é muito menor do que esse pontinho que vocês estão vendo vermelho aí do laser. Então, para o micro-organismo, essa distância elas representa uma distância grande. Então, os micro-organismos eles vivem nesse ambiente. Essas diferentes condições de oxigênio representadas aqui nessa parte mais escura, uma região sem oxigênio, e à medida que a gente vai para a borda, as concentrações vão aumentando. Então, até chegar aqui, que já é em contato com o ar, que é 21% de oxigênio na atmosfera. Um outro aspecto que a gente vai falar aqui são dos biofilmes. A definição de biofilme é o crescimento microbiano em superfícies. Então, as superfícies elas são hábitats ideais ao crescimento microbiano, porque elas, além de poder oferecer nutrientes, elas também oferecem um local para os micro-organismos se aderirem. Em um biofilme, a gente tem um aumento da atividade microbiana, e também um biofilme ele favorece que existe um menor impacto de mudança nas condições ambientais. E um biofilme ele é uma estrutura heterogênea, são comunidades microbianas superficiais estruturadas que estão embebidas, elas são envoltas no interior de uma matriz aderente.
Então essa matriz aderente, ela é de exopolímeros, são substâncias excretadas pelas células, né, formadas por polissacarídeos e proteínas. Então ela tem um aspecto mucoso, né, ela é como se fosse um gel, onde as células ficam aderidas e protegidas no seu interior. Esse slide aqui, a gente tem como que se dá o processo de formação de biofilme. Então, os biofilmes, reforçando, eles se referem à adesão, né, de um micro-organismo em superfícies. Então, a formação de um biofilme se inicia o quê? Com a chegada, né, desse micro-organismo a uma superfície, uma célula se adere, outra se adere, e elas começam a formar, a excretar esse polissacarídeo, e com isso novas células vão se aderindo neste local, nessa superfície, né? Então a gente tem um primeiro passo aqui da formação, que é a adesão. Depois, né, o segundo passo é a colonização, e depois o desenvolvimento, onde a gente teria um biofilme, a gente poderia chamar de um biofilme maduro. Então nós temos diversos locais onde os biofilmes podem aderir. Então essa figura aqui, ela mostra o interior de uma tubulação de aço inoxidável. Então nós vemos aqui a matriz, que é essa parte mais transparente, digamos assim, da imagem. Cada bastãozinho desse aqui é uma célula, né, no caso aqui um bacilo, uma bactéria, e uma tubulação de aço inoxidável. Então, os biofilmes, eles protegem as células, e só que tem um outro aspecto, que esse biofilme formado, eles podem promover a destruição de superfícies tanto inertes quanto vivas. Então, os biofilmes, muitas indústrias têm problemas com a adesão de micro-organismos no interior, por exemplo, de tubulações, e alguns grupos podem, por exemplo, excretar substâncias que são corrosivas, e isso causar corrosão nessas tubulações e isso provocar prejuízos, né? A tubulação ter que ser trocada ou ser necessário o uso de substâncias para prevenir a formação de biofilmes. Por exemplo, no nosso corpo também pode causar doenças, ou, por exemplo, cáries no dente. A cárie, a placa bacteriana que se forma no dente, e né, um dos principais causadores da cárie, é um exemplo de biofilme. Mas também existem algumas aplicações para os biofilmes. Então, essa foto mostra um filtro biológico que é utilizado no tratamento de esgotos. É um biofilme, então isso que a gente vê aqui são várias britas que existem aqui. Pode ser uma outra superfície de adesão que estão aqui dentro do filtro. Nesse exemplo aqui ele é circular, onde o esgoto é lançado, nesse caso aqui, na superfície, e ele vai percolar por esse filtro biológico, vai ajudar na remoção de matéria orgânica. As referências vocês encontram nesses dois livros. É isso, bons estudos e se cuidem.